Será que dá para confiar em backtest? Nesse vídeo aqui a gente vai conversar um pouquinho sobre isso. E aí pessoal, eu sou o Fábio e se você gosta de trade sistemático, se você gosta desse tipo de conteúdo um pouquinho mais técnico sobre trade, considere se inscrever aí no canal, eu sempre trago vídeos desse tipo aqui e a sua inscrição me ajuda bastante a continuar nessa jornada, então muito obrigado. E se você acompanha esse canal aqui, você sabe que eu nunca, jamais faço trade sem antes fazer backtest do setup que eu quero usar. Para quem não sabe, um setup é um conjunto de regras que vai dizer pra gente a hora de comprar e a hora de vender um ativo, esperando ganhar dinheiro nos movimentos de preço. Eu não vou entrar em detalhes sobre o que é um setup de trade nesse vídeo aqui, mas eu já fiz um vídeo aqui no canal sobre isso e eu vou deixar o link aqui em cima se você quiser dar uma olhada. E se você não sabe o que é backtest ou ainda está um pouco perdido, o backtest nada mais é do que pegar esse conjunto de regras do setup que a gente definiu e aplicar elas no gráfico histórico do ativo que a gente quer operar. Então, com esse conjunto de regras e com o gráfico histórico, a gente consegue ver onde existiriam trades, onde seria a entrada e a saída de cada trade no passado. E a gente anota esses trades, anota trade por trade, o quanto cada trade ganhou, o quanto cada trade perdeu. E com esses dados, a gente consegue tirar algumas estatísticas. Por exemplo, quanto que esse setup acerta? Ele acerta 60% dos trades? 70% dos trades? Quando ele acerta, quanto que ele ganha mais ou menos, em média? Quanto ele perde? Quanto que ele perde em média? Então, com todas essas estatísticas do backtest que a gente fez do nosso setup, a gente consegue ter uma ideia se esse setup é bom ou não. A gente consegue ter uma ideia se vale a pena ou não colocar ele em prática. E é justamente nesse ponto que eu recebo muitas das críticas que eu recebo aqui no canal, que é como que você vai confiar num sistema que performou no passado? Você não sabe se ele vai performar daqui para frente. E se o ativo começar a se movimentar agora de uma forma que ele nunca se movimentou antes? E se o nosso teste foi feito com o mercado em alta? E a gente não sabe se o setup funciona com o mercado em baixa, por exemplo, e a gente não sabe o que o mercado vai fazer daqui para frente, a gente não sabe se vai ser um mercado de alta ou um mercado de baixa. E se a gente ajustou tanto o nosso setup para o gráfico histórico e agora a gente não... E se a gente ajustou tanto as regras do nosso setup para ele ficar bom no passado, que agora ele nem faz mais sentido como setup, ele não vai funcionar daqui para frente porque a gente ajustou ele perfeitamente para o gráfico antigo. E se a gente fez esse tipo de coisa, isso se chama overfitting. Enfim, todas essas perguntas mostram pra gente que às vezes o backtest pode trazer mais dúvidas do que certezas. E o pior de tudo, se a gente fizer um backtest mal feito, a gente vai ter confiança nos resultados dele e a gente pode pesar a mão na hora de fazer trade em um sistema que não funciona. Então olha só as proporções que podem ter, né? Você fazer um backtest mal feito, um backtest que não é confiável. E esses problemas com backtest são bastante complexos de resolver e eu não pretendo resolver todos eles aqui nesse vídeo, seria impossível. Esse é um tema que eu já estou estudando há alguns meses, já faz um tempo que eu estou estudando em como tornar os backtests mais confiáveis, em como ter mais certeza de que aqueles resultados que eu tenho no passado vão se replicar daqui para frente. E realmente esse assunto é bastante complexo, envolve bastante estatística, não é algo fácil, não é algo trivial. Mas eu desenvolvi um sistema no TradingView que vai ajudar bastante a gente a ter uma ideia melhor e solucionar algumas dessas dúvidas que eu levantei aqui. Então olha só, eu estou com um sistema aqui na tela, esse é um sistema que ainda não está disponível para os meus assinantes, tá? É um sistema que eu estou desenvolvendo ainda, eu estou testando, mas ele já tem essa função nova de backtest. Ele é um sistema para day trade em Bitcoin, mas realmente esse vídeo aqui não é sobre esse sistema, não é sobre setups específicos, e sim sobre o backtest. Então o que esse sistema tem de especial no backtest dele? O TradingView tem o testador de estratégias dele aqui que ele mostra, né, os resultados históricos do backtest, que é o resultado aplicado em todo o gráfico do Bitcoin em uma hora, né, que é onde esse sistema opera. E aqui ele traz pra gente as estatísticas gerais, lucro líquido, número de trades, porcentagem rentável, que é a taxa de acerto do setup, fator de lucro, drawdown máximo, enfim, ele traz essas estatísticas. Mas aqui a gente não consegue ver as condições do mercado enquanto ele tinha esses resultados. Será que esse drawdown de 26%, por exemplo, foi quando o mercado caiu muito? Será que ele performou mal quando o mercado caiu em algum determinado momento? Ou será que ele teve esse drawdown mesmo com o mercado subindo? Como que a gente faz para saber isso? Então aí é onde entra a ferramenta que eu criei. Então dá só uma olhada, eu vou minimizar aqui. E aqui nas configurações da estratégia eu vou ativar essa tabela, ou mostrar tabela de resultados mensais. E essa tabela que aparece aqui pra gente vai dizer o resultado do backtest mês a mês e o resultado da moeda mês a mês. O resultado da moeda significa o quanto que a moeda valorizou ou se desvalorizou no mês que a gente está analisando. Então, se a gente analisar essa parte de baixo da tabela aqui, ativo de comparação,
a gente vai ver que em 2019, em setembro, o Bitcoin, né, que é o ativo que a gente está analisando, caiu 17,14%. Em outubro, ele subiu 10,43%. Em novembro, caiu 17,56%. Em dezembro, ele caiu 4,69%. Então é isso que essa tabela está mostrando para a gente aqui embaixo. E aqui em cima a gente tem os resultados da nossa estratégia, do nosso setup no mesmo período analisado. Então, por exemplo, em setembro de 2019, a estratégia perdeu 5,82%. Fazendo trade, essa estratégia perdeu 5,82%, enquanto que o Bitcoin caiu 17%. Então olha só que interessante, né? O Bitcoin caiu 17%, enquanto que a gente só perdeu 5,8% usando essa estratégia. Se a gente for para outubro, a estratégia ganhou 24,55%, enquanto que o Bitcoin subiu só 10%. Então a gente tirou muito mais proveito dessa alta do que o próprio Bitcoin. Em novembro, a gente ganhou 14,3%, enquanto que o Bitcoin caiu 17%. Então mesmo com o Bitcoin caindo, a gente conseguiu ter lucro. Que interessante isso, né? Isso é muito legal. E a gente consegue fazer esse tipo de análise mês a mês. Então vamos pegar aqui um mês ruim do Bitcoin. Por exemplo, maio de 2021, ele caiu 35,44%. Aqui a setinha sai bem em cima dele, mas ele está aqui, ó, 35,44%. E nesse mês de maio de 2021, a estratégia ganhou 58%. Isso realmente é muito impressionante. O Bitcoin despencou 35% e a estratégia conseguiu ganhar 58% de lucro. Isso é impressionante mesmo. E aqui tem outros meses, né? Por exemplo, março de 2020, que foi o Corona Crash, o Bitcoin caiu 25%, 24,9%, enquanto que a estratégia ganhou 44%. Então é muito legal você conseguir ver os resultados dessa forma. Então vamos pegar, por exemplo, os meses negativos da estratégia para ver o que o Bitcoin fez nesses meses, né? Por exemplo, junho de 2020, aqui foi um mês negativo da estratégia, e nesse mês a gente perdeu com a estratégia praticamente a mesma coisa que o Bitcoin perdeu em valor, né? 3,26%. Outro mês negativo aqui, outubro de 2020, a estratégia perdeu 3,76%, enquanto que o Bitcoin subiu 27,95%. Então esse mês, por exemplo, foi um mês de alerta vermelho, né? Foi um alerta vermelho pra gente, porque o Bitcoin subiu 28% e a gente perdeu dinheiro usando essa estratégia. Então o que será que aconteceu? Então com esse tipo de informação a gente consegue voltar lá em outubro de 2020 para ver os trades que a gente fez e por que a gente perdeu nesses trades. O que o setup fez de errado, que tipo de movimento ele identificou que ele não deveria ter identificado. Então com esse tipo de informação a gente consegue fazer esse ajuste fino. Então olha só que legal analisar os resultados do backtest dessa forma, né? Isso aqui eu achei muito interessante mesmo. A gente consegue ter uma ideia muito mais completa de como o setup funciona. E esses resultados absurdos que eu estou mostrando aqui para vocês dessa estratégia é porque ela é muito alavancada, ela é alavancadíssima, ela tem um risco muito alto. Então isso aqui não é algo que eu colocaria na minha conta completa, por exemplo. Eu colocaria numa banca minúscula ali para ela arriscar o máximo que ela puder e tentar ter um lucro. Mas eu fiz questão de trazer essa estratégia aqui para vocês, porque eu queria mostrar para vocês as discrepâncias entre os meses em que o Bitcoin caiu e o tanto que a gente conseguiu ganhar. E essa ferramenta de backtest eu já estou disponibilizando em praticamente todas as estratégias do meu serviço de assinatura, das estratégias Só Trade Top. Então se você assinar o meu serviço, você vai ter acesso a esse tipo de ferramenta aqui. Então com esse tipo de ferramenta, você viu que a gente conseguiu resolver pelo menos 3 tipos de dúvidas das que eu levantei no começo do vídeo. Então se você está se perguntando, será que o meu setup só deu lucro porque o Bitcoin subiu muito no passado e o período que eu testei foi um período de alta muito grande? Então como a gente viu aqui, não foi o caso desse setup. Houveram meses em que o Bitcoin despencou e mesmo assim a gente ganhou dinheiro. O fato do mercado ter tido um viés de alta assim, no longo prazo, nos últimos anos, não significa que o nosso setup só deu lucro por conta disso. Outra dúvida que a gente respondeu, será que esse setup funcionaria se o mercado estivesse despencando? E eu já acabei de responder, né? Vocês viram, alguns meses de queda de 35%, a gente ganhou mais de 50% no mês. E se o mercado cair daqui pra frente, será que a gente vai ter lucro? O que o backtest mostra pra gente é que sim, mesmo com mercados em queda brusca, a gente consegue tirar lucro com essa estratégia aqui. Então, das dúvidas que eu levantei no começo do vídeo, essas 3 a gente já conseguiu resolver com essa nova ferramenta. A gente consegue ver como ela se comportou em cada tipo de mercado diferente, o que é muito legal quando a gente faz um backtest, porque a gente sempre fica na dúvida, a gente sempre fica com aquela pulga atrás da orelha para saber como que ela performa em cada tipo de mercado. Então, se o meu setup dá lucro com o mercado em alta ou em baixa, significa que eu vou ter lucro daqui para frente? E não significa, tá? Essa ferramenta aqui, ela ajuda a gente a ter uma ideia de como o setup se comportou no passado nesses tipos de mercado. Mas a gente não vai ter ideia de como ele vai se comportar daqui para frente. Mesmo que o mercado continue subindo ou caindo, a gente não sabe como o setup vai se comportar. A gente não tem como saber. Nada garante que o setup vai continuar funcionando.
funcionando. E para a gente conseguir ter um pouco mais de certeza se ele vai continuar funcionando daqui para frente, a gente teria que fazer outros testes de validação estatística um pouco mais complexos que eu não vou conseguir trazer nesse vídeo aqui, mas eu já estou preparando outros vídeos que vão ficar muito legais sobre esse tema. Então esse foi um dos vídeos um pouco mais profundos sobre o backtest, sobre a teoria de backtest, de como a gente ter mais certeza se o nosso backtest faz sentido ou não. Eu quero ver como vocês vão responder a isso, se vocês vão curtir, se vocês não vão curtir. E se for legal, se esse vídeo aqui for bem, eu vou trazer mais temas mais profundos sobre como fazer esse tipo de teste, como fazer validação estatística, para a gente ter o maior nível de certeza possível de que o backtest que a gente está fazendo realmente faz sentido, de que o sistema tem probabilidade alta de continuar funcionando daqui para frente. Então eu quero trazer mais vídeos desse tipo aqui no canal, porque é o assunto que eu mais gosto, é o que eu mais gosto de estudar sobre trade, é sobre esse tipo de tema. Então se você gostou desse vídeo aqui, não esquece de deixar o seu like aí embaixo, esse like é muito importante para mim, ajuda demais o canal aqui no YouTube a crescer, o YouTube distribui esse vídeo para mais pessoas que possam gostar também desse tema. Então muito obrigado pelo seu like e considere se inscrever no canal se você quer receber mais vídeos como esse. Muito obrigado para quem viu até aqui, um abraço e até a próxima.